amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. Hoje nós vamos trabalhar o livro Senhor e Mestre, no capítulo 6, que se chama Ilumina. Ilumina. Acende no caminho, ainda que seja a luz de uma vela. Acende ainda que seja. Porque se não há luminosidade nenhuma, acende a vela. E é interessante porque na hora que eu li esta frase, eu lembrei de Gilberto Dimenstein. Vocês já devem ter escutado falar. Quem não escutou falar, ele foi jornalista, trabalhou na CBN e trabalhou na Folha de São Paulo também. E ele desencarnou em 2020, no auge da Covid. Ele reencarnou, ele veio na Terra em 1956 e desencarnou em 2020. Mas por que eu estou colocando isso? Ele era escritor também, tinha várias obras, mas tem uma colocação dele que eu achei muito interessante, que ele faz um paralelo dessa questão da luminosidade. Ele fala assim, a respeito da importância da vela. E ele fala isso que o irmão José coloca aqui. Olha a fala do irmão José. Acende no caminho, ainda que seja a luz de uma vela. E aí, o que o Gilberto Dimenstein coloca? Antes de reclamar, acende a luz de uma vela. Olha, a única diferença é que ele fala antes de reclamar. O irmão José não falou da reclamação, ele está falando para a gente iluminar. Aí o Dimenstein coloca isso. Antes de reclamar, acende a luz de uma vela. Por quê? Ele não necessariamente pela vela, porque ele está falando da importância de nós iluminarmos o ambiente. Ilumine uma discussão, ilumine um bate-papo. E aí ele fala assim, nesse comparativo dele, ele fala que o conhecimento, ele representa a luz de uma vela. Por quê? Porque da forma mais simples, quanto mais você distribui, olha que exemplo interessante, quanto mais você distribui, mais ilumina. Então, quando você tem uma vela acesa e alguém se aproxima de você com uma vela apagada, você não precisa se vangloriar, se envaidecer por ter aquela luminosidade, mas quando você se aproxima do outro, e ele fala da importância do gesto de solidariedade, quando você se aproxima, esse facho de luz que antes estava ali por conta de um pavio, que agora viram 2 pavios, ele já ilumina ainda mais. E chega uma terceira pessoa. Imagine você, a chama, como sendo esse brando conhecimento. E à medida que um chega, você troca a chama e o outro traz a chama dele. Olha o que um gesto de solidariedade não faz. Eu lembrei dessas colocações dele quando eu li esta frase do irmão José. Foi só essa frase, o texto chama Ilumina, eu li a primeira frase. Tá claro? Então, quando o Gilberto Dimenstein traz esse exemplo, é interessante que nós observemos como que a gente lida com a nossa luz. Porque ele fala assim, aí o irmão José, não te consintas ser sombra para ninguém. Ou seja, ao mesmo tempo que eu trouxe para vocês aqui o exemplo do Gilberto Dimenstein, o irmão José coloca que nós não sejamos sombra para alguém, que não sejamos. Que não criemos empecilhos, obstáculos, dificuldades, transtorno, problema. Não criemos. Então, se a gente puder levar um pouco do que a gente sabe, um pouco do que a gente conhece, um pouco do que a gente lê, um pouco do que a gente estuda, se nós pudermos, como que isso é engrandecedor? Como que isso é saudável? Num movimento hoje, e aí eu estou colocando basicamente no nosso país, basicamente na nossa cultura, que falta conhecimento. E não é por falta de verbo, é por falta de estrutura, é por falta de respeito, é por falta de dignidade,
Porque toda a estrutura, se dependesse de estrutura financeira, esse país, ele poderia ser o país mais culto deste mundo. E eu não estou falando isso eu não estou fazendo, gente, levantamento nenhum hipotético. Nenhum hipotético. Outro dia eu fiquei pensando, e aí, pensamento absolutamente singular. Não li isso em lugar nenhum. Quando eu vi algumas catástrofes no Japão, considerado o povo mais intelectualizado desse mundo, o solo deles, terremoto, possibilidade de vulcões, tsunamis que já tiveram. Eu falei, gente, eles não têm a arborização que esse país tem. Eles não têm as bacias de água doce que nós temos aqui. Eles não têm as nossas planícies, os terrenos envolvidos com a plantação que Pedro Vaz de Caminha, escrevendo para o governo de Portugal, lembram? Nessa terra tudo planta e tudo dá. Quando ele chega aqui encantado, sem conhecer toda a dimensão desse país, sem conhecer. Imagine você, gente, imaginem se nós explorássemos a nossa cultura e o nosso conhecimento e tivéssemos investimento. Como os japoneses fazem lá, eu estou dando um exemplo do Japão, mas olha, podia citar a Suíça, a Dinamarca, a Noruega, o Canadá, mas eu peguei o Japão porque é um país extremamente envolvido com desastres ecológicos, geológicos, extremamente envolvido com dificuldade. E mesmo assim a intelectualidade ali, elas não param. Eles não param de utilizar as intelectualidades, cada um com a sua, e acendendo chamas. Acendendo chamas. Então, quando ele fala, não sejamos obstáculo, você sabe que inúmeras vezes nós somos obstáculos para outros aqui que querem crescer, que querem estudar, que querem produzir, que querem alimentar. Nós somos obstáculos com as nossas divagações, com os empecilhos que a gente coloca no caminho do outro, com os excessos que alguns empresários, alguns funcionários da área de saúde, políticos, o movimento jurídico, vai colocando empecilhos, pensando egoisticamente em si mesmos. Olha que transtorno a gente está trazendo para um país que tem tudo para ser o mais, e não por vaidade, atenção, não por vaidade, mas pela estrutura que Deus colocou à nossa disposição. Como que a gente está desperdiçando essas oportunidades aqui? Então, não te consinta ser sombra para ninguém. Se eu estou colocando num perfil coletivo, estou colocando no perfil da união, da união, não no sentido de unirmos-nos, no sentido do país. Imagina a gente com o outro ali que está do nosso lado. E aí ele coloca, em meio à grande escuridão, diminuta claridade é suficiente para mostrar o rumo a quem se encontra perdido. Pequena luminosidade, pequena, já dá rumo. É uma luzinha, a gente já consegue direcionar para alguém. Basta nós nos atentarmos para o escuro. Né? Basta nós atentarmos. Então, um pouquinho de paciência, a gente vai conseguindo, inclusive no escuro, com a luminosidade dos nossos olhos, acaba a energia, presta atenção na sua casa, acabou a energia elétrica, num primeiro impacto, acabou a energia na sua casa e na região, o primeiro impacto está tudo escuro. Se eu não me engano, é Tiago de Mello que coloca, né, se a gente der conta de esperar, falando do exercício da paciência, que ele fala assim, é aos poucos que o escuro se torna claro. É aos poucos que o escuro se torna claro. Poderíamos nos atentar para o escuro se tornar claro falando desta vela, falando de uma luminosidade. Eu vou apagar a vela aqui. Imaginem tudo apagado. E se você tiver um pouco de paciência, os seus olhos passam a visualizar o ambiente que você está inserido, ainda que seja um ambiente desconhecido.
Se você estiver numa empresa pela primeira vez e apagou tudo, e se for à noite, pode ficar tranquilo que, sem nenhum pânico, é aos poucos que o escuro se torna claro. Devagarinho você vai começar a enxergar onde tem a mesa, onde tem o objeto, onde você vai pisar. Até que a luminosidade chegue. E olha, quando vier a luminosidade de uma vela, a nossa gratidão já é imensa, ainda que não tenha voltado toda a energia elétrica. Então, imaginem vocês, se ele coloca para nós aqui, em meio à grande escuridão, diminuta claridade é suficiente para mostrar o rumo a quem se encontra perdido. Agora vamos trazer para a gente. Quanta coisa a gente tem para oferecer para as pessoas? Quanto que a gente pode revolver o estado íntimo das pessoas por aquilo que a gente diz, por um texto que a gente apresenta, por um livro que a gente indica? E quantos revolvem o nosso estado íntimo com um texto, com um livro, com conhecimento? Quantos? Tanto que a Madre Teresa de Calcutá tem uma colocação dessa muito rica, quando ela fala assim: não permita que alguém se afaste de você sem levar alguma coisa deste encontro. Não permita. Ela precisa levar alguma coisa. Claro que a Madre Teresa está falando de valores. Não permita que alguém se afaste de você sem levar algo que você tem para oferecer. Deixe essa pessoa com algo para refletir. E aí, irmão José continua: conduze para longe do abismo os que confiam em ti. E aí, é claro, nós não podemos também, embora eu cite aqui Gilberto de Menstein, Madre Teresa de Calcutá e outros, né, Tiago de Mello e outros que vão aparecendo à medida que a gente vai lembrando, quando ele fala para nós aqui, conduze para longe do abismo os que te confiam, tem um tal de Jesus que falou: vós sois a luz do mundo. Ah, não, gente. Se o irmão José está propondo uma vela, irmão José, ele está propondo, Jesus fala: vós sois. Aí é afirmativo. Ele não está falando para a gente pensar, vós sois. E isso está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. No versículo 14, ele coloca: vós sois a luz do mundo. E olha, e a gente pode iluminar, porque é essa proposta que o irmão José está trazendo aqui. Entanto que o texto, além de chamar ilumina, ele fala: conduze para longe do abismo os que confiam em você. Tem muita gente que confia na gente. Tem gente que não confia, e está tudo bem também. A gente não tem que sair provando para as pessoas se confiam ou se não confiam. Para com essa discussão vazia. Para com a discussão vazia. Veja o que nós podemos fazer. Então, olha só como que ele continua dizendo para nós: a tua palavra e a tua atitude exercem ao teu redor maior influência do que supões. Ou seja, a questão do confiar ou não confiar, esteja você com a consciência tranquila. Existem pessoas que confiam, existem aqueles que não tem problema se você está com a consciência tranquila em relação àquilo que você está fazendo, ou seja, iluminando, orientando, atendendo inclusive a fala de Jesus: vós sois a luz do mundo. Ah, mas eu não tenho feito nada por ninguém. Todos nós temos material para fazer. E aí depende da nossa escolha. Depende da nossa escolha. Todos nós temos material. Então, a partir do momento que a tua palavra e a tua atitude exercem ao teu redor maior influência do que supões, todos nós podemos influenciar e somos influenciados também. Como estamos utilizando esse material que nós temos armazenado? Que nós temos guardado dentro da gente? Ilumina, ou seja, bota isso para fora. E aí o irmão José continua: quem verdadeiramente ama jamais hesita diante do sacrifício, ainda que tenha um custo.
a gente tem coisas para oferecer. Quando você for convidado para alguma coisa, não se prepara para falar não. Não faz isso. A maioria das pessoas, quando alguém chega para você e fala assim, nossa, foi até bom te encontrar, que eu estava precisando de falar com você, estava precisando te pedir um favor. Pronto, aí a gente já se prepara para negar. Por que a gente não se prepare para escutar? Eu não estou dizendo que tudo que é pedido a resposta é sim, e nem tudo que é pedido a resposta é não. Não é nada disso, gente. Eu estou dizendo, estejamos abertos para ouvir o outro. Enquanto a gente escuta, a gente avalia qual é a nossa condição, qual é a nossa proposta, qual é o nosso tempo. Por quê? Porque a proposta é iluminarmos. Muitas vezes a gente fala não para situações que poderiam ser sim. A gente fala não onde a gente poderia adequar. A gente fala não onde a gente poderia trabalhar. Para quê? Aí ele coloca, fechando para nós, ele diz assim, onde estarias hoje sem a renúncia dos que se apagaram para que brilhasses? Muitos renunciaram para nós chegarmos aonde nós estamos hoje, no estado que nós chegamos, na saúde que nós temos, no diálogo que a gente cria, nas relações que a gente abraça. Onde estaríamos hoje sem a renúncia dos que se apagaram para que nós brilhássemos, ou seja, para que nós iluminássemos, para que nós fizéssemos? Se lá atrás Jesus coloca para nós, vós sois a luz do mundo, neste mesmo capítulo, 2 versículos depois, porque se ele fala isso no capítulo 5, no versículo 14, no versículo 16 ele fala, resplandeça assim a vossa luz diante dos homens. Resplandeça. Então, bota para fora. Aprende, escuta. Façamos isso. Todos nós damos conta. Nós já trouxemos há muito tempo, estou lembrando aqui, da fala de Guimarães Rosa sobre o papel de Minas, mas eu quero colocar o papel individual. Ele fala, Minas, entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Vamos trazer para nós. Cada criatura, já pensou se nós dermos conta de fazer aquilo que ele idealiza para Minas? Imagina, você entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Isso é o iluminar. Esse é resplandeça a tua luz diante dos homens. Façamos isso. O mundo está nos propondo essa caminhada. Utilizemos essa estrada em nosso favor. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve. Fiquem com Deus.